Olá pessoal, sejam bem-vindos à 13ª edição do Brasil com Z, seu pitaco semanal sobre o futebol europeu com foco nos brasileiros, como você já bem sabe. Eu sou o Leonardo, estou aqui com o Marcos Monteiro, que até não aparecia no programa, né? O que aconteceu contigo, Marcos? Tirei um tempinho de férias, estava aí uns 2 meses relaxando no Caribe, brincadeira, né? Fiquei 3 semaninhas fora, não saí da cidade, né? Coronavírus, a gente tá numa pandemia, tem que respeitar. Guardou 2 meses de pitacos, então, pra soltar pra gente hoje. Tá tudo acumulado aqui, hoje é uma metralhadora de críticas. Ó, quero ver, hein? Eu normalmente, quando eu critico os jogadores, eles vão bem, né? Então, vamos ver se a gente não seca ninguém. Mas, enfim, sem papo furado, o que dá pra gente falar hoje o que vai ter de destaque no programa? Vamos falar de Champions, a gente passou pela primeira rodada das oitavas de final, né? Os jogos de ida. A gente vai falar de Liga Europa também, tem brasileiro marcando 2 gols na Liga Europa. Depois a gente vai pra Liga, Bundesliga. E a gente tem umas surpresinhas aqui pro final. Exatamente, que a gente vai deixar pra mais galera camisas ver no fim. para promover, né? Exato, e não é uma só, hein? Nem 2, nem 3, são 4. São 4, né? 4 camisas. Nós estamos sendo muito legais com os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Já os apresentadores, né, não tem camisa pra gente. Ganha, né? Vamos pedir pro pessoal da produção pra sortear umas camisas pra nós, né? Que a gente merece, né? Tá aqui toda quinta-feira gravando um podcast. Ou pode ser um bônus, né? No salário não me importa também. Eu queria uma camisa mesmo, não me importo com bônus. Exato. Mas, gente, vamos falar de Champions League. Marcos, o que tu pode destacar pra gente desses Champions, esses 4 jogos que tiveram? A gente teve uma coisa que dificilmente acontece, que é o Bayern atropelando, né? Os caras meteram 4-1 na Lazio. Tá bastante irônico hoje, né? Tô gostando do teu... 2 meses sem aparecer por aqui, a gente... Você tá feliz, né? Tô sentindo a felicidade no teu rosto. É o ar aqui, né? De Berlim, a primavera chegando. Exatamente. Cara, o Bayern meteu 4-1 na Lazio, fora de casa. Tudo bem, não tem torcida, né? Então é meio que um campo neutro ali. Mas é a 18ª, 19ª vitória seguida do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Lewandowski se tornou o maior artilheiro da história do campeonato. Então, assim, o Bayern de Munique está aí mostrando que, cara, ele teve aí uma queda de rendimento um pouquinho antes do Mundial. A galera até falou, vai dar pro Palmeiras no Mundial, não foi bem assim, né? Mas, cara, o Bayern de Munique meteu 4-1 na Lazio. A gente também tem o destaque do jovem lá de 17 anos que marcou, né? Exatamente, jogou muito bem. Os nossos colegas da mesa alemã elogiando muito o Musiala. Agora não sei se é exatamente assim a pronúncia do nome dele, mas ele essa semana até optou por jogar pela seleção alemã, né? O que é um ponto positivo para ele tem dupla nacionalidade, né? Para quem não sabe, ele é britânico, mas se mudou para a Alemanha com os pais quando ele tinha 7, 8 anos, alguma coisa assim. E optou por jogar na seleção alemã. Né? Foi um jogo bem desigual esse Lazio e Bayern de Munique, até porque a Lazio cometeu 2 erros que contra o Bayern não dá pra cometer, né? Foi um gol contra e outro uma entregada do zagueiro no pé do Lewandowski, né? Justamente no pé de quem. Você não pode cometer nenhum erro contra o Bayern de Munique, né? Então quando você comete 2, o placar demonstra o quão não equilibrado foi o confronto, né? 4-1 na Itália. É complicado. Tudo bem que é o Bayern de Munique... tá pelada a coruja, né? Não tem mais como reverter. Eu acho que é impossível, né? Não tem já como, pode cravar, né, que o Bayern tá classificado para as quartas, né? Assim... É difícil cravar as coisas no futebol, mas, cara, a Lazio tem que meter 3-0 no Bayern. Quando é que foi a última vez que o Bayern de Munique perdeu de 3-0, né? Então, começa por aí. Já dá pra... Não dá pra cravar, mas também dá, então... Até queria te provocar e te fazer uma pergunta, que normalmente a gente gosta dessas polêmicas aqui no podcast, né? Lewandowski, terceiro maior artilheiro da história da Champions. Tu acha que ele é um cara, assim, que está entre os 10 maiores jogadores da história da Champions? Cara, olha, fiquei até pensando aqui, não é um absurdo falar isso, não é um absurdo. Eu acho que é uma discussão válida, porque ele tem jogado muito, e não é nessa temporada, não é na passada, ele é muito regular, há muito tempo. Ele tinha um estigma de falhar nos momentos decisivos, né? Isso já no Dortmund, depois no Bayern também, né? Quando tava com o Pep Guardiola, né? Ele sempre chegou nas semifinais, por exemplo, com o Pep e nunca mostrou a que veio, se podemos dizer assim. Mas eu acho que nas últimas temporadas ele confirmou, né? Ele já tá com, acho que 31 anos. Sim. E, os números dele são impressionantes. Eu acho que ele tem 95 jogos e 72 gols. E principalmente na última temporada, eu acho que quem tinha dúvidas da grandeza do Lewandowski já não pode mais ter dúvida depois dessa última temporada. Não à toa o cara levou o prêmio de melhor do mundo. E ele levou menos jogos para fazer 72 gols do que o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? Óbvio, não estamos comparando os dois aqui, mas... Só para dimensionar o que foi o feito do Lewandowski, né? Não dá para comparar em termos gerais os dois, mas poder de finalização pode ser comparável sim, cara. O Lewandowski é um matador.
cara chega dentro da área, ele não perdoa, entendeu? E daí a Lazio vai lá e entrega um gol pro cara, depois ainda quer passar de fase. Difícil. Enfim, a Lazio já... águas passadas da Champions League para os torcedores da Lazio aqui, né? Vamos falar de Atlético de Madrid e Chelsea, né? De um matador para outro. De Lewandowski para Luis Suárez. O Suárez que passou em branco nesse jogo. Cara, basicamente o Atlético de Madrid não quis atacar, né? O Suárez estava com as mãos levantadas o tempo inteiro, acho que meio indignado com a postura do time. Não é bem uma surpresa, né? A gente tem o Atlético de Madrid jogou na linha de 6, famosa retranca, né? Que não é uma surpresa o Atlético de Madrid, né? O Simeone faz isso com muita frequência. O que eu achei que a estratégia dele foi simplesmente garantir o 0-0 no primeiro jogo para jogar tudo no segundo, sabendo que ele tinha o gol fora de vantagem, né? Uma coisa que o Atlético costuma fazer, é uma surpresa para quem não assiste os jogos, mas pra gente que acompanha um pouco mais sabe que é muito Simeone tomar esse tipo de atitude, né? Eu assisti esse jogo, tava cobrindo para um Futebol até, e é muito engraçado que os jogos do Atlético, eles são perde-ganha, são muitos duelos individuais, assim, durante o jogo, né? Não é aquela coisa de tu cercar, de marcar os espaços, é sempre ataque na bola e isso às vezes torna o jogo vivo, mas às vezes também torna ele feio, né? Dependendo de como os jogadores reagem a esse perde-ganha, né? E o Simeone, ele levou um pouco disso da cultura, não vou dizer que é uma cultura sul-americana, porque se você pegar o River do Gallardo, é um jogo diferente, completamente diferente. Mas também tem um pouco disso na Libertadores, por exemplo, de jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Vou segurar aqui porque lá fora eu faço resolvo com a vantagem do gol fora. O Simeone, ele faz muito isso, igual você falou. Ele arma o time ali na linha de 6, na retranca, chama o adversário, segura ou até marca no contra-ataque para resolver fora de casa. Não funcionou, né? Não funcionou. O que ele tentou fazer com o Tuchel, o Chelsea tem atacado com os laterais muito avançados, né? Então, tinha ali o Giroud e os laterais, tudo atacando a linha de defesa, mais o Mason Mount e o Timo Werner. Então eram 5 jogadores, né? E ele tentou gerar o que o pessoal do Tactiquez chama de superioridade numérica, né? Mas enfim, não deu muito certo, porque não conseguiu marcar o meio também, e não foi muito... Não quis muito contra-atacar, né? Eu acho que ficou bem claro isso. Então, foi um jogo numa mancada da defesa, Giroud foi lá e fez um gol de bicicleta, né? Eu sou um crítico do Giroud, né? O Chelsea também que não... Assim, claro, venceu, né? Se venceu tem méritos, mas também não fez muito, assim, para construir o placar. Marcou um gol numa jogada individual do Giroud, que muita gente critica o Giroud, né? Mas... Tu gosta do Giroud? Eu sou da galera que critica o Giroud. Mas pergunta meio... Né, todo mundo acha que é da galera que critica o Giroud. Eu acho que talvez os pais dele não. Mas assim, o cara fez um gol de bicicleta, né? Numa oitavas de final da Champions contra o Atlético de Madrid. Então assim, mandou bem, né? E Chelsea venceu por conta disso. Não, esse meio de semana foi pra calar os corneteiros, né? Porque além do gol de bicicleta do Giroud, teve gol de bicicleta do Dele Alli, né? Então o que podemos falar? Eu quase não vi nem apresentar o programa hoje, porque são dois caras que eu acho extremamente supervalorizados, para não dizer outra coisa, né? Mas, enfim, voltando a falar desse jogo do Atlético, né? Tu acha também que, né, digamos, está definido, consegue reverter o resultado? Dá para reverter, até porque o Chelsea não é mais uma potência como foi no tempo do Mourinho, por exemplo, né? Uhum. Então, dá sim, o Atlético de Madrid tem total condições de reverter esse placar. Pois quem fiquei um pouco decepcionado no jogo foi com o João Félix. É evidente que o estilo de jogo do Atlético não favorece muito o João Félix, que é um cara que gosta de jogar com a bola no pé, mas ele também, cara, ele não conseguia dominar uma bola, tava sendo muito bem marcado, mas ainda falta para ele confirmar nesses grandes jogos aí, porque... Enfim, se criou uma expectativa muito grande com relação a ele. O puro sangue, né, como ele é chamado em Portugal, que é o apelido do João Félix. Mas é um pouco complicado, porque, veja, é um garoto ainda, né? Ele é jovem, e tem 18, 19 anos, talvez. E ele foi comprado por uma cifra... Acho que ele é um pouquinho mais velho, acho que ele já tem uns 21, 20, mas enfim, é muito novo, né? Mas quando ele foi comprado, ele ainda tinha menos do que 20. Exato. E por uma cifra absurda, coisa de 121 milhões, se eu não me engano, de euros. Foi a transação mais cara da história do Atlético de Madrid, né? Então eu tenho uma teoria de que quando o cara chega com o estigma de ser o jogador mais caro do clube e ele não tem peso ainda para corresponder com isso, ele vai sofrer. Então é o que está acontecendo com o João Félix. Ele foi contratado a um valor absurdo que eu considero uma supervalorização.
que não se explica, porque ele é um excelente jogador, promissor, mas não se paga 120 milhões de euros um jogador. Ele foi assim, comprado isso, ele tinha, olha, questão de 8, 6 meses como titular do Benfica, né? Exato. Até o pessoal de Portugal, se eu estiver errado, me corrija, né? Mas na época também eu achei um pouco supervalorizado, apesar de eu já ter falado aqui que eu sou um fãzaço do futebol dele. Eu acho que ele é um cara que tem uma dose de artista no futebol, que é algo que falta à maioria dos jogadores, que é só aquela coisa extremamente física e, enfim, né? Poder de finalização, mas não tem um drible, não tem uma mágica, né? Que é o que faz a gente gostar do futebol. Então... É que cria-se também um pouco da expectativa, porque, por exemplo, é o que acontece muito com o Brasil, quando o Brasil tem uma grande estrela, né? A gente teve o Neymar, por exemplo. Então, os jovens que vêm depois da safra do Neymar, tem-se uma grande corrida para se contratar o próximo Neymar. Então, isso aconteceu com o Real Madrid, quando contratou o Vinícius Júnior, o Milan, quando foi atrás do Paquetá, apesar de ser uma posição totalmente diferente, mas tinha-se, assim, essa expectativa de, é a próxima grande estrela. E o João Félix sofreu em relação a isso, sofreu não, né? Quem sofreu é o Atlético de Madrid hoje, por contratar o próximo Cristiano Ronaldo. Então eles não queriam deixar passar, é o próximo Cristiano Ronaldo, vou lá e vou pegar, e contratou por 120 milhões. Tem aquela coisa que os times fazem justamente isso, eles não sabem se aquele cara vai confirmar, mas é melhor a tentativa de contratar do que acabar perdendo o próximo Neymar, o próximo Cristiano Ronaldo, o próximo, sei lá o que, até porque saem muitos jogadores de qualidade de Portugal, né? A gente vai falar depois do jogo do Manchester City, que, né, teve uma grande atuação do Bernardo Silva e do João Cancelo, mas enfim, né? Não dá para se correr esse risco, acho que é assim que os clubes acabam pensando. Né? E daí acabou que o João Félix entrou nessa. O jogo específico contra o Chelsea realmente não vou dizer que não favoreceu somente ao João Félix, porque não favoreceu a nenhum jogador do Atlético de Madrid, né? Muito menos ao torcedor que estava lá sofrendo. Mas vamos ver na volta agora, tem condições, né? O Atlético de Madrid é um bom time, é só o Simeone abrir mão dos 6, da linha de 6, colocar uma linha de 4, né? E mais uma linha de 4 que já ajuda. Exatamente. Bom, mas vamos passar para falar do rival do Atlético de Madrid, o Real Madrid, que esse aí venceu, né? Esse aí normalmente sempre vence na Champions. Venceu de 1-0 a Atalanta. Foi beneficiado por uma expulsão do jogador agora, o Freuler, é assim que se pronuncia, enfim, da Atalanta aos 17 minutos. Ele fez uma falta, ele era o último homem, fez uma falta no Mendy. E daí a coisa facilitou para o Real Madrid, apesar de o Real Madrid não ter conseguido abrir uma vantagem muito boa, né? Não foi um bom jogo do Real Madrid, não criou muitas chances. E é um jogo que está em aberto também, né? E contra a Atalanta, a temporada passada era o time sensação da Liga dos Campeões. Esse ano não está com a mesma formação, perdeu o Papo Gomes, perdeu o principal jogador, então... Mas ainda assim é um time perigoso, né? É um time que joga pra frente e não tá nem aí se vai levar 5 gols. O Real sofreu também com muitos desfalques, né? Tava sem Sérgio Ramos, sem o Rodrigo, sem Carvajal, sem o Marcelo. Sem o Cristiano Ronaldo, que é o maior desfalque do Real Madrid. Então, brincadeiras à parte, o Real não fez um bom jogo, mas realmente muitos desfalques pro Zidane, é compreensível, né? E outro cara que eu corneto bastante, que é o Mendy, né? Eu achava um lateral um pouquinho supervalorizado. Ele foi o homem do jogo, né? Marcou um golaço. Ele tem ido bem no Real Madrid. Eu também achava ele supervalorizado, mas não sei se é o Zidane que deu jeito nele ali e tal. Fala a mesma língua, né? Facilita. Exato. E também tem a referência do Real é o Benzema, né? Então, e também fala a mesma língua do Zidane, fala a mesma língua do Mendy. Pode parecer besteira, mas não é. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Pô, voltando ao Chelsea, mas não é à toa que contrataram o Tuchel, né? Porque os principais jogadores, ou aqueles que se deposita mais expectativa no Chelsea, né? Que é o Kai Havertz e o Timo Werner, jogaram na Alemanha, falam alemão, ainda tem o Pulisic que jogou no Borussia Dortmund, então faz total sentido, né? Faz muita diferença. A gente fala muito dessa questão assim do talento do jogador, mas tu imagina tu estar atuando num time com todo o talento que tu tem, que tu não consegue te comunicar com o teu treinador, né? Tu, sei lá, tu fala português, o cara fala alemão, nenhum dos dois fala inglês muito bom, né? Então dizem que é um dos motivos pela falta de sucesso do Felipão no Chelsea, inclusive, foi esse. Não, mas eu acredito muito nisso, não é porque o Felipão foi pro Chelsea num momento de auge na carreira dele e não desempenhou um bom papel. Ele não foi tão mal também, para ser sincero, porque o aproveitamento dele foi bom com o Chelsea, mas com certeza ele não correspondeu ao investimento. E dizem que um dos motivos foi justamente esse, né? Ele não se comunicava com os jogadores. Ele precisava de um tradutor todo dia no treinamento, então complica. Falando um pouco também, exemplificando essa situação que tu está falando, tem um jogador no Liverpool, né? Eu sempre comento aqui bastante do Liverpool, mas do Naby Keita, que foi contratado, acho que foi 53 milhões de libras que o Liverpool pagou para ele para tirar ele do Leipzig. E ele é um cara muito introspectivo e ele não fala muito bem inglês ainda, né?
Então diziam que isso era uma grande dificuldade para ele conseguir entender o modelo do time, né, o que os caras estavam pedindo. Né, o sotaque de Liverpool já não é muito fácil de entender, né? Mas, enfim, é uma coisa que faz total sentido, né? A gente não pode só olhar para o campo, né? Tem uma questão de comunicação que é super importante. Exato. Se a gente for citar os brasileiros que talvez sofreram com isso na Europa, dá pra gente falar do Paquetá, inclusive, né? Que foi pro Milan no momento que o Milan não tinha nenhum jogador brasileiro para fazer companhia para ele. Se tivesse algum jogador brasileiro, eu não me lembro, mas acho que não. E agora no Lyon ele tá destruindo. Porque no Lyon ele tem uma base brasileira que dá suporte. Então até o próprio diretor do Lyon, que é o Juninho, é brasileiro. Então isso envolve e isso influencia muito no desenvolvimento do jogador, principalmente quando é jovem, né? E isso reflete dentro de campo, com certeza. Certo. Bom, vamos falar de Champions, né? Parar de papo furado por aqui, porque ainda tem o jogo do Gladbach e do City, né? 2-0 pro City. Esse aí é outro que já tá definido, acho que quem vai se classificar. Aqui, desses jogos que a gente comentou hoje, né? Dos 4, Lazio, Bayern, Atlético de Madrid, Chelsea, Atalanta, Real e Gladbach e City, assim... Bayern e City já tá definido. Se tivesse que apostar minhas fichas, dá 2 nomes, Bayern e City, entendeu? O Gladbach, não dá pra dizer que ele fez um jogo ruim, porque... É difícil jogar com o City. É difícil jogar com o City e é a primeira vez que o Gladbach está nessa fase da Champions. Né? Eles nunca tinham classificado para as oitavas de final antes. Tem uma coisa curiosa que eles já tinham enfrentado o City em outras 4 oportunidades, né, em Champions passada, e nunca tinham vencido, né? Foram 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. E ontem foi realmente difícil, assim. O City estava, olha, na ponta dos cascos. Cancelo fez uma partida excelente, Bernardo Silva também. Para quem não assistiu o jogo, depois for ver os highlights. O Bernardo Silva marcou um gol e deu uma assistência para o Gabriel Jesus. E o Cancelo deu assistência para o gol do Bernardo Silva, né? Então, os caras que brilharam falam português, ali, né? O que a gente gosta, né? né? O que a gente gosta de falar, os caras que falam português, né? Vamos valorizar a nossa língua, né? Então, fica difícil, né? Eu acho que o City hoje é o principal candidato a ganhar essa Champions. É o time europeu que melhor está jogando. Não sei se tu concorda com isso. Eu concordo. Eu tinha, inclusive, apostado no City como um dos candidatos ao título, né? No começo da Champions a gente fez aquele vídeo de apostas, quem se apostava, eu lembro que eu apostei no City como um dos candidatos. E agora mais ainda, né? Porque no começo da Champions eles não estavam assim tão bem, mas agora eles estão voando, cara. Acho que acho que o Guardiola conquistou a 18ª vitória seguida. Exato, isso que eu ia falar. É um negócio impressionante. Por aí, é um absurdo, assim. Quase uma Abel Braga, né? Não chega tanto. Por favor, limites. Mas o City tá voando, cara. O City tá voando, o Jesus voltou a marcar, né? O que é bom pra ele, é um excelente jogador. Aliás, deixa eu te fazer uma provocação aqui, porque o nosso colega Ian Gastin, ele gosta de falar que o Richarlison joga mais que o Gabriel Jesus. Mas nunca. Não sei nem se exatamente é isso que ele fala, mas eu tô aumentando aqui que é pra polemizar. Depois tu te entende com ele, tu concorda com essa afirmação? Ou... Isso não devia nem existir essa comparação, né? São jogadores Enfim, pra mim eles estão em níveis diferentes. O Richarlison... excelente, a gente não está questionando a qualidade do Richarlison. Ele é muito bom jogador e ele é também muito bom fora das 4 linhas, né? Porque ele é um cara que está sempre engajado nas redes sociais, pelas causas corretas, então assim, não tem como discutir a qualidade do Richarlison dentro e fora de campo. Mas também não dá para comparar com o Gabriel Jesus ainda. Eu acho que... Mas os dois são novos, isso que é interessante. Mas por que tu acha assim, que o Gabriel Jesus ele é melhor que o Richarlison? Tu acha que ele finaliza melhor? Eu acho que o Gabriel Jesus ele é mais versátil do que o Richarlison. A teoria do Ian é que o Richarlison joga num time pior e mesmo assim consegue manter números muito bons e consegue se adaptar, né? Eu não concordo muito com ele, assim. Eu acho que o Gabriel Jesus é mais jogador também, mas eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha com o Gabriel Jesus. Eu tinha mais expectativa contra ele. Óbvio que é um grande jogador, mas eu acho que nessas alturas do campeonato eu esperava que ele estivesse num patamar um pouco acima, assim. Não sei se eu acho que ele sofreu um pouco o baque da Copa de 2018, que tinha realmente essa expectativa muito grande em cima do Gabriel Jesus, que ele era o nosso 9, basicamente. E eu acho que é aí que começa o erro, porque o Gabriel Jesus não é um 9 clássico, estilo Ronaldo Fenômeno, e nunca vai ser. Acho que ninguém nunca vai ser igual ao Ronaldo Fenômeno. Mas eu acho que começa aí. E a partir daí, realmente, ele teve uma queda. Porque eu acho que ele sentiu. Porque Copa de 2018, ele está hoje com 24. Então ele tinha 21 na Copa de 2018. Pô, 21 anos. Você tem a expectativa de ser o 9 da seleção brasileira na Copa, o titular. Criou-se essa expectativa. Ele não foi bem, não marcou nenhum gol na Copa do Mundo de 2018. E eu acho que ele sentiu. A partir daí ele começou a fazer... Ele caiu bastante de rendimento. Tanto que teve uma época no City mesmo que ele estava pau a pau ali com o Agüero pela titularidade. E, cara, é o Agüero.
É o maior artilheiro da história do City. É o maior ídolo da história do City. Não é um jogador qualquer. E o Jesus estava batendo de frente com o cara, entendeu? Então, assim, eu acho que o Jesus ele tem muito potencial. Esse gol que ele marcou agora contra o Gladbach foi, acho que, o segundo gol nos últimos 10 jogos, se não me engano. Segunda ou terceira, algo assim, exato. Então, assim, ele é bom pra ele. Ele tem que ganhar essa confiança, porque pra mim ele é o cara pra Copa de 2022 no Catar. Assim. Apesar dele não ter ido bem em 2018, eu acho que ele tem crédito. Então, agora, por que ele é melhor que o Richarlison? Eu acho ele mais completo e mais versátil. Tem uma coisa que a gente tem falado no podcast aqui também, que eu acho que é um mal dos camisas 9 hoje, que como tu falou, o Gabriel Jesus ele não é um centroavante, aquele que fica plantado esperando a bola, né? Mas em todos os times que ele atua, ele parece que meio que tem que ser esse cara, né? Porque é assim que os técnicos montam, né? Eu acho que na seleção brasileira ele sofre um pouco com isso. Porque o Tite já jogou com ele, né, aberto na ponta, ele não é um ponta. Mas ele também não é aquele cara que fica esperando a bola, né? Ele tem que se movimentar, ele tem que buscar aquele passe por trás, né? Ele não pode ficar brigando com o zagueiro de costas pro gol, porque não é o estilo de jogo dele. Não é o estilo de jogo dele, ele não tem estatura física pra isso. Ele até faz isso bem. Eu lembro que eu vi um jogo dele, que eu fiquei impressionado, assim, que ele ganhava, isso no Brasil, obviamente, mas ele ganhava de todo mundo no alto, assim, ele, mesmo sendo baixinho, ele pulava muito. Mas não é o estilo que favorece mais o futebol dele. Né? Eu acho que ele sofre um pouco com isso mesmo. Então, se a gente fosse tentar encaixar ele numa posição, seria, sei lá, um falso 9. O cara que ele até joga ali na frente, mas ele não é o centroavante. Ele sai, ele vem buscar jogada, ele joga por trás da linha. Eu lembro que nos jogos do Palmeiras, quando ele jogou em 2015 e 2016, que ele foi... 2015, ele foi o cara da Copa do Brasil do Palmeiras. Ele jogou... Os melhores jogos foi quando ele estava pela direita, o Dudu pela esquerda e o Palmeiras tinha o Barrios, que jogava na frente como centroavante. E, cara, o Jesus destruía nessa formação. E ele jogava aberto pela direita. O Tite tentou fazer isso com ele na seleção. Primeiro o Tite tentou colocar ele como 9 na seleção, não deu certo. Ele tentou abrir ele pela direita e colocar outro, se não me engano, o Firmino. Que também não é o 9. Que também não é um 9, né? Então, assim, mas daí também não funcionou direito. Mas ele já estava mais abalado já, porque ele não vinha jogando bem. Então é complicado, mas, cara, ele ainda tem 24 anos. Tipo, a gente tá falando de um jogador que tem uma carreira toda pela frente. Exato. Ele é um dos brasileiros com mais gols na Premier League, se não for o que tem mais gols na Premier League, com 24 anos. Então, assim... É até engraçado a gente ficar criticando ele com esses números, né? Não tem como. Ele passa por altos e baixos, como qualquer jogador, mas não tem como a gente discutir. O cara é muito bom. Exato. Bom, e ainda só finalizando de City... o De Bruyne não jogou ontem, eu fico pensando, cara, o time tá tão encaixado que quem vai sair pra entrada dele, né? Porque o Foden jogando muito, o Gundogan jogando mais ainda, né? Não vai sair o Rodri, que é o primeiro volante, né? Então tá um problema bom pro Guardiola, né? Acho que vai acabar sobrando pro Foden, né? Porque tirar o Bernardo Silva ou o Sterling também não é uma opção. E o Foden é mais novo também, né? Ainda tem que suar mais a camisa pra garantir a titularidade. Comer um pouquinho mais de feijão e arroz, né? Não que ele não mereça a titularidade, porque ele joga muito, mas... O Guardiola tá com um problema ali que qualquer treinador queria ter, né? Que tá sobrando meia de qualidade. Porque o que falta hoje, olha o futebol brasileiro, por exemplo. Falta meia de qualidade. Agora, você vai pro City, o Guardiola tá bem. Tá bem. E ele faz os caras jogar, né? O Cancelo, por exemplo, que a gente tinha falado aqui, o cara tava apagado na Juventus, foi contratado também a peso de ouro. Até quando a Juventus jogou ele pro Manchester City, a galera comemorou, né? Falou, a gente se livrou e o cara tá destruindo na mão do Guardiola. Com certeza. Bom, gente, vamos aproveitar que a gente está falando do Gladbach, porque na semana passada eu entrevistei o Rafael, que para quem não lembra é um meia atacante de 35 anos, ele está livre no mercado hoje, e ele fez uma análise do Marco Rose no Dortmund, né? Porque o Gladbach, hoje o técnico do Gladbach é o Marco Rose, e ele anunciou que ele está indo para o Dortmund na temporada que vem. Isso gerou uma polêmica bem forte aqui na Alemanha, os torcedores do Gladbach estão um pouco chateados com o Marco Rose. Enfim, a gente vai mostrar para vocês agora como é que o Rafael pensa sobre o Marco Rose e como é que pode ser o futuro do Dortmund sobre o comando do novo técnico. Tu falou da troca de treinador, eu não posso deixar de te perguntar, porque ontem a notícia do dia na Alemanha foi que o Marco Rose acertou com o Borussia Dortmund, né, a partir da próxima temporada. Tu trabalhou com ele e trabalhou também com o Favre, que foi o antigo técnico do Dortmund, que foi demitido e que inclusive está sendo especulado no Gladbach. O que tu pode falar para a gente sobre esses dois treinadores, as diferenças deles, e o que a gente pode esperar, principalmente do Marco Rose no Dortmund? Cara, assim, eu trabalhei uma temporada com o Rose, né, um excelente treinador, e a diferença, eu acho que está no sistema de jogo, né? O Rose, ele prioriza mais o defensivo, né?
o atacar, o correr mais, assim. O Favre, a ideia dele é de jogar futebol. Jogar futebol, porque tem que jogar, porque a parte defensiva também era importante, mas a diferença que eu vejo entre um e outro tipo, o Rose prioriza mais o defensivo, o Favre não, deixa mais à vontade para jogar futebol. No Dortmund vai ser mais complicado, assim, porque é time grande, né, e do jeito que ele saiu do Gladbach, possa ser que atrapalhe um pouco, mas eu acho que ele tem totais capacidades de ir bem. Bom, como vocês podem ver, eu tenho uma dificuldade muito grande em falar nomes estrangeiros, né? Favre, Gladbach e tal, mas rolou. E partindo para fazer essa pergunta para ti também, tu acha que o Marco Rose é o cara para fazer funcionar esse Dortmund que se cria tanta expectativa e não confirma? Olha, eu acho que vamos pegar a partir do que o Rafael falou, porque o cara trabalhou com o Rose, então ele sabe o que ele está falando, né? Se ele é um treinador que foca mais no aspecto defensivo do jogo, a pergunta que fica, será que é isso que o Dortmund realmente precisa, né? Porque eu estou analisando aqui a tabela da Bundesliga agora, vamos pegar o Gladbach. O Gladbach está em 8º lugar e eles levaram 33 gols. O Dortmund em 6º levou 31. Então, assim, óbvio, não são as mesmas peças, não são os mesmos jogadores, isso influencia. Mas para um treinador que valoriza mais o fator defensivo, e que a gente não sabe se é isso que a diretoria do Dortmund estava atrás ou não, será que é um investimento que faz sentido? Porque o Dortmund hoje levou menos gols do que o Rose levou. Cara, eu acho que o Dortmund está precisando é uma coisa meio São Paulo, assim, e eu vou explicar o que é essa minha tese. São jogadores bons, né, mas que mentalmente e como grupo tão um pouco, não é desmotivados, mas sem gana, entendeu? Sem tesão pelo negócio. E porque tu vê os jogos do Dortmund, parece que os jogadores estão nem aí, assim, se perdem, se ganham e tal. É a análise que eu faço. Eu acho que tem um grupo que seria capaz de brigar de igual para igual não, né? Mas de brigar com o Bayern de Munique pelo título, né? Querendo ou não, se for ver o Leipzig, que tem uma equipe pior que o Dortmund, tá a 2 pontos do Bayern na Bundesliga. A gente já vai falar de Bundesliga, inclusive. Então, eu acho que animicamente o Dortmund precisa de um boost, assim, de alguém que dê mais de liga pro time, que faça a equipe se motivar, né? Eu sei que é um pouco chover no molhado, é uma análise um pouco crua isso, mas realmente acho que nesse caso Não, eu concordo. Tem um time, tem peças muito boas, realmente, e jovens, né? Então tem um futuro muito promissor, Dortmund. Mas realmente falta aquele treinador que vai fazer da liga e que vai colocar os caras para jogar. Talvez seja um problema de moral baixa, não sei, bem isso que você falou, às vezes parece que falta vontade. Se tu for ver nas últimas decisões, entre aspas, que o Dortmund teve, sempre falhava, sempre meio que não conseguia confirmar, sabe? Eu lembro que ano passado teve o clássico contra o Bayern de Munique, que eles poderiam tomar ponto, ou ficar 1 ponto do Bayern, podia realmente pegar fogo na briga da Bundesliga, e eles perderam em casa com um gol do Kimmich. Não, tanto que a última grande temporada do Dortmund, inesquecível, foi com o Klopp, que é um treinador que justamente faz isso. E, cara, ele incendeia o time. Então, não sei, talvez seria uma aposta para o Dortmund ir para um treinador por essa linha. Eu acho que até antes o Dortmund não tinha times tão bons, com peças tão interessantes como tem agora, né? E esse que é a minha briga, assim, pô, cara, é um time que tem Haaland, Sancho, Marco Reus, o próprio Hummels, que é um ótimo zagueiro ainda, né? Não tem como ficar em 6º, 7º ali na Bundesliga, né? Pelo amor de Deus. Pois é, exato. Então talvez, aqui agora já acertou com o Rose, mas talvez uma boa indicação seria o ex-treinador do Real Madrid, que tem muito desse espírito, né? Que é o Luxemburgo. Né? Ou talvez seria o novo projeto. Os discursos do Luxemburgo dariam certo. Não? Imagina o Luxemburgo falando alemão. Ia ser uma beleza, né? Não dá nem pra imaginar, né, cara? Mas, brincadeiras à parte, talvez realmente pro Dortmund seria melhor um treinador que fosse incendiar mais do que o Rose faz. Bom, gente, vamos falar de Bundesliga, porque agora é aquele momento que eu vou ter que dar uma lida aqui na minha colinha. Como vocês sabem, em parceria com a VBET, a gente transmite no OneFootball Bundesliga e eu quero agora praticamente ler os jogos e quem vai narrar e os horários, enfim, a gente vai ter agora a 23ª rodada. Daí no sábado, Bayern de Munique e Colônia às 11h30, né, com a narração dele, Dudu Monsanto, e comentários de Gerd Wenzel. Às 14h30, a mesma dupla segue para RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Falou certinho, hein? Ó, que eu tô melhorando, né? Aos poucos a gente vai acertando. E daí no domingo, com o Dudu Monsanto de novo e comentários de Gerd Wenzel,
Às 14 horas tem o Bayer Leverkusen e o Freiburg, né? Cheguei a dar uma hesitada aqui, né? Então, essa rodada vai ser muito importante, porque o Bayern ele perdeu pro Frankfurt, né, no fim de semana passado, né? 2-1. E embolou tudo, né? Deixou o Leipzig chegar. E daí na semana que vem ainda tem o clássico contra o Dortmund. E a coisa pode esquentar se o Bayern de Munique tropeçar. Né? Vai jogar contra o Colônia, né? Em casa a gente espera que, né, vá enfiar uma goleada, mas eu vou te dizer assim que eu acho que se o Leipzig ganhar, acho que o importante é o Leipzig ganhar, falando em termos de Leipzig, né? Se o Leipzig ganhar e esperar que no fim de semana que vem o Bayern dê uma tropeçada contra o Dortmund, aí sim. O Leipzig é difícil apostar, mas eu apostaria numa vitória do Leipzig, joga em casa contra o Gladbach, que a gente estava conversando agora. Pro campeonato seria realmente sensacional, né? Um tropecinho ali do Bayern contra o Colônia. Dificilmente vai acontecer, né? O Bayern dificilmente tropeçar em 2 rodadas seguidas, sendo que uma delas é contra o Colônia. É muito improvável. Tem outra coisa, o Bayern empatou contra quem que foi? Arminia Bielefeld. Eu acho que casa, um jogo que teve muita neve e depois perdeu, então... Foi um jogo que foi 3-3. 3-3, exatamente. Eles inclusive o empate. Bielefeld acho que abriu 2-0. Isso. Foi, então... Mas agora o Bayern é campeão do mundo e vai destruir. Com todo respeito ao Colônia do chefe, pra quem não sabe, o fundador do OneFootball é torcedor do Colônia de carteirinha. Então, né, chefe, não vai dar certo. A gente não fala mal do Colônia aqui, somos todos torcedores do Colônia. Exato. Aliás, né, uma camisa do Colônia, né, eu não me importaria de ganhar, né? Posso vir apresentar o próximo programa de camisa do Colônia. Pode ser do Bielefeld, inclusive. Qual jogo você tá mais interessado aqui pra assistir desses da Bundesliga? Cara, eu vou te dizer que acho que o Leipzig e Gladbach, né? A gente tem falado tanto do Gladbach, o Leipzig tem a oportunidade aí de se aproximar mais do Bayern, então eu acho que é uma partida mais equilibrada, né? Que pode surpreender mais. Eu acho que os outros é difícil imaginar que o Bayern vai tropeçar de novo, como tu falou. O próprio Dortmund também não vai ganhar a sua partida, né? Eu acho que eu vou assistir todos, na verdade, né? Mas o que eu vou assistir e comentar e compartilhar no Twitter é o Leipzig e Mönchengladbach. E também vale falar do Eintracht Frankfurt, né? Que venceu do Bayern, como a gente já mencionou, né? E tá com 9 vitórias seguidas, é isso mesmo? 9 vitórias nos últimos 11 jogos, e a última derrota foi em dezembro. O André Silva jogando muito. Os portugueses estão muito em alta, né? Olha, eu vou dizer. E o André Silva era um cara que tinha sumido, né? Eu acho que Portugal, cara, vai ser a seleção mais forte, ou pelo menos uma das top 3 seleções mais fortes para a Copa do Catar. Cara, É impressionante o que estão revelando de jogador. Eu acho que vai depender muito da Euro que a gente tem esse ano, né? Porque a Euro vai ser um termômetro para a Copa do Mundo, eu acho. Porque uma coisa é o cara jogar bem nos clubes, depois ele vai para a seleção, né? Tô cansado, tal. O Valdívia fazia muito bem isso. Mas, cara, em nomes e em peças, Portugal tá muito bem servido por um bom tempo, porque eles são jovens, né? Exatamente. Não, se for pensar, tem o João Cancelo, tem o Rubem Dias, que tá jogando muito no Manchester City também, tem esse quarteto de ataque, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, o próprio André Silva, que, né, também é um cara muito promissor, é jovem, né? Então, o Rubem Neves do Wolverhampton, então, cara, é muito jogador para um país que é pequeno, né? Então, eu acho que o Brasil tinha que olhar para Portugal, né? Porque a gente tem muito mais população e não é que não consegue formar tantos bons jogadores, né? Mas a proporção portuguesa é muito melhor, né? Eu acho que é a safra, né? Acho que a safra brasileira não tem sido boa nas últimas Copas do Mundo, assim. A gente teve o Neymar e teve outros grandes jogadores, que a gente sempre fala aqui, mas parece que não deu liga essa safra. Eu aposto mais na safra que vai vir depois dessa geração, que é a galera que conquistou o Mundial de base agora no ano passado, se não me engano, que é a geração do Gabriel Veron, que é a geração desses meninos do Palmeiras. Eu acho que a gente vai começar a falar em ganhar a Copa do Mundo, cara. Porque, infelizmente, eu acho que tem seleções mais fortes nesse momento. Eu não tô tão entusiasmado contigo sobre essa geração do Palmeiras, mas... Não é a geração do Palmeiras. Eu acho que dessa geração do Palmeiras eu destacaria talvez 2, 3 nomes para a seleção. Não sei se para titular, mas para a seleção. Mas a gente tem outros nomes que o Thales Magno do Vasco, que também é da mesma geração. Então a gente tem grandes nomes surgindo, que eu acho que vão dar mais trabalho na Copa do Mundo, né, do que a nossa geração atual deu. Pode ser. Bom, mas vamos voltar a falar de Bundesliga, na verdade, a falar da Bundesliga 2, a segunda divisão alemã, porque temos 4 camisas para sortear do clássico São Paulo e Hamburgo, que acontece no final de semana, né, o clássico da cidade de Hamburgo. Então temos 2 camisas, uma de cada time. Cara, vamos mostrar aqui para vocês a nossa promoção, a nossa nova promoção. São 2 camisas. Qual tu prefere? Qual que tu acha mais bonita? Cara...
Temos eu acho a mais titular bonita que eu do ganhar. São Paulo. E A gente é não legal, pode nem participar dessa promoção. É, não, sacanagem. É legal falar que são todas autografadas, né, cara? Então isso é sensacional. Essa aqui é gostei do dessa do Hamburgo. Atrás ela é toda branca. Você que está ouvindo no podcast, no Spotify, no Deezer, vai no YouTube para conseguir enxergar as camisas, né? Porque pode não estar fazendo muito Mas sentido. essa do São Paulo, cara, essa pra mim é linda. Essa aqui... Eu gostei mais dessa do que essa do tom marrom, né? Achei esse tom um pouquinho estranho. Ah, mas é bonitona também. Eu acho que qualquer uma delas ficaria bonita no meu guarda-roupa. Bom, gente, vou aproveitar para ler também como tu pode fazer para participar dessa promoção. Tu tem que responder quem vai vencer o derby. O São Paulo, não é o Sampaoli, né? Bom a gente repetir, né? Gostou da minha piada. Ou o Hamburgo. Até porque São Paulo não ia ganhar, né? Exatamente. Se fosse o São Paulo, ele não ia ganhar, né? Não ganha nada. Mas tem que responder quem vai ganhar. Se é o São Paulo ou o Hamburgo e por quê, mas tem que ter criatividade, né, gente? Não vai mandar umas respostas vai ganhar porque manjadas. vai fazer mais gol. Exatamente, né? Isso aí não dá, né? Por favor. Então o link da promoção vai estar na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube. Quem escuta a gente pelas plataformas de streaming, procura pelo Brasil com Z no YouTube, né, pelo OneFootball Brasil. E aproveita e deixa um comentário por aqui falando o que está achando do podcast, uma crítica. Sempre é super bem-vindo, a gente está aqui também para aprender com vocês, né? Isso, e vai sair matéria também no aplicativo, falando como é que faz para participar, e a gente vai colocar o link lá. Então, também procure pela matéria no aplicativo se você tiver dúvidas. Tudo isso que o Léo falou vai estar explicado lá. Bom, gente, só dando um contexto também, né, para o pessoal entender o que significa, porque é o clássico da cidade de Hamburgo. E o São Paulo é um time que tem um hype muito grande no futebol mundial, né? Não é conhecido por ganhar títulos, na verdade, acho que não tem nenhum título. Mas é um time muito engajado em causas sociais, luta contra o fascismo, contra qualquer tipo de preconceito, né? Então, vale a pena vocês lerem uma coluna do Gerd Wenzel, nosso comentarista da Bundesliga. Ele escreveu uma coluna essa semana para o Deutsche Welle, contando um pouco da história do São Paulo, que é muito legal, né? Eu sou um admirador do que eles fazem como projeto de futebol. Eu acho que a gente sempre tem que se inspirar nesse tipo de clube com uma causa, né? Com um motivo para existir. O São Paulo é um bom exemplo daquilo que a galera fica falando, geração Nutella. O São Paulo é exatamente o oposto de tudo isso. Os caras, eles jogam porque, cara, eles amam futebol e a torcida apoia o São Paulo porque ela ama o São Paulo. Então, os caras, por exemplo, eu tô com a tabela da Zweite Bundesliga aberta aqui, os caras, eles estão em 11º. Eles estão lutando para não cair para a 3ª divisão, né? E vão jogar contra o Hamburgo, que é o rival da cidade. Então é um derby local, é como se fosse um Palmeiras e Corinthians em São Paulo, assim. E o Hamburgo é o primeiro colocado, né? Tem quatro times com... Isso inclusive pontos, né? É muito legal pra gente citar. Se você gosta de emoção, você tem que assistir a 2ª divisão da Bundesliga, cara. Porque sobem 2 times direto, o terceiro vai para um playoff. E assim, os 4 primeiros colocados têm 42 pontos. Então o desempate hoje, cara, tá ali no saldo de gols, entendeu? Vai ser emoção até o fim da 2ª divisão da Bundesliga. E esse clássico talvez pode até mudar as coisas, né? Exato, porque se o Hamburgo São Paulo perde... não pode perder também, porque se for rebaixado vai ser um desastre financeiro pro clube, né? Porque o clube, exato. Tem muitas essas questões sociais que a gente estava falando, são financiadas por esse dinheiro de direitos televisivos, né? Que se tu cai da 2ª para a 3ª divisão, obviamente que tem uma queda muito grande. Ainda falando sobre econômica. o clássico, outra coisa que é legal da gente falar aqui, até pra galera se interessar mais ainda pelo sorteio, como se não tivesse motivo história, suficiente. né? Apesar da Joana, que é a nossa conhecedora de futebol alemão, ela não estar aqui hoje. Ela que ensinou a gente, hein? Isso aqui é só repassando. Se tiver errado, culpa é ela, mas não tá, porque eu conferi. O Hamburgo, ele não tem a cor vermelha no escudo, então, mas todos os uniformes do Hamburgo têm uma cor vermelha, né? Por quê? Porque o Hamburgo se originou com a fusão de 2 times. E um dos times tinha a cor vermelha. Então, para manter essa tradição do time de vermelho, todo o uniforme do Hamburgo tem detalhes em vermelho. E o escudo vai ser sempre azul, preto e branco. Então, uma curiosidade aí para os conhecedores do futebol alemão. Exato. E falamos bastante do São Paulo, mas não falamos do Hamburgo, né? O Hamburgo tem uma história muito curiosa também. Que eles foram rebaixados em 2018 pela primeira vez. Eles eram o único clube que tinha disputado todas as divisões, todas as edições da Bundesliga. O Bayern, quando começou a Bundesliga, o Bayern não participava, né? O Bayern nunca caiu, mas o Bayern não participava dessas primeiras edições. Ele entrou depois, Exato. E daí o Hamburgo caiu em 2018 pela primeira vez, não conseguiu subir, é um time com bastante tradição, né? Uma cidade grande, e foi campeão da Champions em 1983, enfrentou o Grêmio, inclusive, na final do Mundial, né? Acabou derrotado 2 gols do Renato Gaúcho, então é um clube com bastante tradição, né, que está hoje lutando por voos maiores. Né? Exato, tá
rodada passada ficou no quase, né? E agora, temporada passada ficou no quase. Foi para os playoffs, mas não subiu. E agora tá aí, né? Eu gosto desses playoffs da Bundesliga, do rebaixamento. Pro brasileiro, pro Campeonato Brasileiro, porque a gente tem no Brasil, não faz muito sentido, né? Mas pra Bundesliga faz porque são 18 times. Mas ia ser legal, né? Tu imagina, por exemplo, agora o Vasco e o Fortaleza jogando, né, um playoff do rebaixamento. Ia ser muito mais emocionante do que... O legal do playoff é que assim, né? Por exemplo, vamos analisar o Brasileirão, né? Caem os 4... Então, do 16º para baixo ia cair. Eu acabei falando uma bobagem, porque não é assim que funciona fora. O 15º ia para o playoff e o 15º ia jogar com o 5º colocado da segunda divisão para ver quem ficava em qual divisão. Então, acho que foi o Guarani que terminou em 5º lugar. Confesso que eu não vou lembrar agora. Se eu não me engano... Guarani ou Avaí, não lembro. Se eu não me engano, foi o Guarani que terminou em 5º lugar na Série B esse ano. Ele ia disputar com o 15º da Série A. E quem vencesse ficava na primeira divisão ou subia para a primeira. E o perdedor jogava a Série B. É interessante o conceito do playoff, né? Eu sou um crítico de pontos corridos, eu sou fã de mata-mata, eu acho que tem muito mais emoção. Traz emoção. Agora vai falar pro torcedor do Vasco que não tem emoção. Porra. Torcedor do Inter também não. Torcedor do Vasco, eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou aqui no canal do YouTube. No começo do Brasileirão, a gente fez um vídeo de apostas dos rebaixados. Eu falei, se o Vasco não cair, ele vai lutar até a última rodada para não cair. O Vasco, nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão, ganhou os 3 primeiros jogos, abriu na liderança. Com o Ramonismo. Os haters do Vasco, eles começaram a te detonar nas redes sociais. Não, né? A galera me perseguia no Twitter, a galera foi na minha casa. Brincadeira, ninguém foi. Mas, cara, todo mundo me destruindo nos comentários, o cara não sabe nada. Amigo, não é questão de saber ou não, né? O Vasco não era um time forte. E aí tá aí o resultado, entendeu? Então, vamos com calma aí, vascaíno, vamos com calma. Eu acertei, apesar de errar bastante nos palpites aqui no podcast, no início do Brasileirão eu disse que os 3 times que iam acabar, né, em primeiro era o Inter, o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Não nessa ordem, eu coloquei, não lembro o que eu coloquei, mas eu apostei nesses 3 times. Eu acho que você pode, se eu não me engano, você colocou Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. Não vou dizer, mas eu espero que hoje à noite acabe exatamente com essa classificação, né? Vocês já sabem de onde é que eu venho. Mas, gente, vamos parar de papo furado que a gente tá se perdendo aqui nos assuntos. A gente precisa falar de Ligue 1, porque esse final de semana tem também rodada transmitida pelo OneFootball. E vamos aproveitar para fazer aquele checklist dos jogos. No sábado, às 13 horas, tem Dijon e PSG, né, pela 27ª rodada da Ligue 1, com narração de Rob Porto e comentários de Mauro César Pereira. Aí no domingo, às 9 horas, bem cedinho, Mônaco e Brest, com narração de Silva Júnior e comentários de Paulo Lima. Às 13h05, não sei se a produção, se a gente colocou errado, mas 13h05 tá certo, não faz muito sentido, né? Mas tá certo, enfim. Lille e Strasbourg, com narração de Luiz Alano e comentário de Flávio Pereira. E depois, às 17h, fechando, Olympique de Marseille e Lyon, jogaço, né? São Paulo aí prestes a assumir o Olympique de Marseille, com narração de Marco de Vargas e comentários de Mauro César Pereira. Uma rodada fácil para PSG e Lille, né? Estão com confrontos não muito difíceis, então... Mas para esse PSG atual, não sei se é fácil, porque... Os caras estão falei, tropeçando né? demais. O pessoal ficou desmerecendo o Neymar depois que venceram o Barcelona por 4-1 fora de casa. O PSG joga mal sem Neymar. Né? Pois é. A regra é jogar mal sem Neymar, não jogar bem. Né? Então, valorizem o menino Ney, gente. Valorizem esse talento que nós temos. E depois vocês vão sentir falta quando ele não estiver mais aí. Pelo menos essa é a minha opinião. E a Ligue 1 que também está interessante ali, né? Essa reta final, a gente tem o... não tá um campeonato de um time só, como a gente tem visto. Né? Todo mundo diz que é um campeonato de um time só e tal. Não tá sendo esse ano, pelo menos. Né? A gente tem o Lille com 58 pontos na primeira posição. O Lyon é o vice-líder com 55. Então aqui, se vencer, já tem que torcer ali no critério de desempate para passar. O PSG é o terceiro apenas. E digo apenas por causa do investimento. Né? O PSG tem um investimento muito maior que os concorrentes, principalmente maior que o Lyon e que o Lille. E o Mônaco em quarto, ainda com chances ali de lutar pelo caneco, né? Então, o título vai ficar entre esses 4. Né? Lille, Lyon, PSG e Mônaco. Mônaco tem 52. O quinto colocado já é o Lens, tem 40, então daí já é outra briga. Mas, cara, tá interessante essa final de Liga. Bom, gente, estamos correndo contra o tempo, já tá bem longo esse episódio, mas a gente guardou para falar os nossos pitacos pro final, né? O melhor e o pior, a gente costuma fazer essa brincadeira aqui em todos os episódios. Vou começar te perguntando quem pra ti foi o melhor e o pior jogador brasileiro na semana aqui no futebol europeu. Cara, eu acho que o Neymar participou bem das eleições do Big Brother, então eu acho que ele é o meu destaque, brincadeira. O destaque aí pra mim é o Gabriel Jesus. Eu acho que
É um destaque e um Cara, voto assim, ó, de fim semana esperança. que vem vai vir tu e o Ian apresentar esse programa. Vocês vão fazer um especial Gabriel Jesus versus Richarlison. Eu ia falar uma coisa aqui, eu não vou falar porque senão vou me complicar com o Ian depois, mas Te resolve com ele, né? aceito o Mas enfim, convite. continua a tua tese aí que eu tô te atrapalhando. Não, pra mim o melhor foi o Gabriel Jesus. E é também, além de, né, parabenizar pelo excelente jogo que ele fez, pelo gol que ele marcou, é também um voto para que ele, né, volte a ser o grande jogador que a gente estava aqui discutindo que ele foi, né? Tanto no Palmeiras quanto no início do City, quando ele duelava ali com o Agüero pela titularidade. Em muitos momentos do City, né? Sim, muitos momentos. Até quando o Agüero se contundiu, Jesus bancou ali. Cara, ele tem muito gol em Champions. Sim, Se eu não me engano, eu tava lendo uma notícia hoje, eu não tenho agora certeza dessa informação, mas ele tá muito perto de atingir a marca do Romário de gols em Champions. Vocês confirmem depois isso aí, né? Mas realmente. olha, estamos falando de Romário, né? Não é qualquer um. Então... E o pior pra mim, eu vou colocar o Firmino, quase que eu destruí o nosso cenário aqui. Eu vou colocar o a Firmino... gente sempre faz isso, né? Então... O Firmino pra mim foi o pior da semana, brasileiro. Então, mas eu coloquei como pior, mas também vou passar um pouco de pano, porque assim, o Liverpool não tá numa fase boa, então não dá pra culpar só o cara, entendeu? Cara, fazia quase 20 anos, ou mais de 20 anos, 22 anos, que o Liverpool não perdia em casa em Anfield pro Everton, né? E perdeu no último fim de semana. A gente costuma falar bastante do Liverpool, vocês sabem que eu gosto muito do time. O Firmino realmente não tá bem. Eu estava lendo um artigo essa semana que a equipe, né, o staff, né, os dirigentes do Liverpool estão se convencendo que precisam buscar um novo camisa 9, porque o Firmino não está mais segurando as pontas, né? Então, até acho que ele melhorou um pouquinho nos últimos jogos, mas concordo com a tua cornetada aí pra cima do Firmino. Talvez seja a hora, até pro Firmino seja bom talvez buscar novos ares, assim, né? Então, às vezes isso ajuda. Veja, de novo, o exemplo do Paquetá, que não estava bem no Milan e agora está estreando no Lyon. Então, talvez o Firmino buscar uma nova liga, um novo clube, fosse bom para ele. Bom, de melhor da semana, eu vou no Carlos Vinícius, né, do Tottenham, que ontem, pela Liga Europa, ele fez 2 gols na vitória sobre o Wolfsberger, né? Da Bundesliga austríaca. Nomes difíceis para decorar, gente, me perdoem. Que também é transmitida pelo OneFootball, se quiser assistir o Wolfsberger, transmissão ao vivo no OneFootball, é só você pesquisar. Bom, e o Tottenham já tinha vencido a primeira partida por 4-0 e venceu ontem por 4-1. Então, o famoso 4 vira, 8 ganha. Exatamente, né? Não está muito difícil, né? Então o Tottenham está classificado para as oitavas de final da Liga Europa, teve 2 gols do Carlos Vinícius, uma grande atuação do Dele Alli, acho que ele deu 2 assistências e marcou um gol de bicicleta ainda, né? Então os cornetas do Dele Alli ontem sofreram, né? E o cara fez 2 gols, não tem como não eleger ele o melhor da semana, na minha opinião. Seria a minha segunda opção, seria o Carlos Vinícius também. E o pior, eu vou de Lucas Leiva, não que ele tenha feito um jogo horroroso, até porque é difícil marcar o Bayern, né? Acho que ele está numa situação um pouco difícil, mas, enfim, né? Tomou 4-1, ele era o cara que deveria comandar aquele sistema defensivo da Lazio, então eu vou com ele de pior da semana. Eu concordo com o relator. Bom, gente, é isso aí, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Deixe um comentário, como a gente sempre fala, dando uma crítica, elogiando, dizendo o que vocês acharam do episódio. E na semana que vem tem Brasil com Z. Até lá.